Há pouco eu falava com a Mariana Janjá, como da repercussão negativa que essas idas e vindas em torno da guerra comercial têm sobre o mercado, só que nós temos outros fatores pressionando também o mercado brasileiro. Agora o dólar sobe 1,48%, a cotação de venda do comercial está em R$ 4,15, um pouco mais, até R$ 4,154. Bolsa de Valores cai 0,9%, chegou a registrar uma queda mais acentuada. Vamos falar sobre isso com Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Jason, os operadores estão listando aí uma série de fatores que estão influenciando esse movimento do mercado, colocaram até a decisão de ontem do Supremo, guerra comercial, frustração com leilões, tem vários fatores, balanços também, não é? Estamos terminando a semana aí com uma série de notícias ruins, Denise. O que está pressionando? A questão do Donald Trump, acho que foi um dos fatores mais essenciais, porque havia um silêncio ensurdecedor, vamos dizer assim, da parte de Donald Trump, no momento em que foi feito o anúncio de um possível acordo com queda das tarifações por parte entre China e Estados Unidos. Isso acabou não acontecendo, porque Donald Trump veio hoje dizendo que não é bem assim. Aí o mercado já desanimou. Obviamente, entre os estrangeiros, a questão do STF pegou mal. Eu conversei ontem à noite, logo depois da decisão, com alguns investidores, e a sensação é de insegurança jurídica. Já tiveram um problema aqui no Brasil no passado muito recente, ou seja, na época da Dilma, quando se rasgou os contratos das operadoras elétricas, e agora esses investimentos que seriam de grande volume realmente podem se tornar mais difíceis. E temos aí balanços corporativos, final de semana meio pesado, tá um fim de semana difícil, depois de alguns dias considerados até otimistas, né? Os leilões, da frustração com os leilões foi o primeiro detonador aí desse movimento de maior pressão, especialmente no câmbio. A Bolsa ainda tentou resistir, não é? O movimento do câmbio era impossível não ser, porque na verdade se superestimou o volume de entrada de recursos que seria feito pela via do pré-sal. E não só isso, além de se superestimar, as pessoas não avaliaram, por exemplo, o que seria a competição das empresas com a Petrobras. Ou seja, a Petrobras é que tem a maior expertise de perfuração em águas profundas, ia ser o maior concorrente dessas empresas que iam entrar aqui, que em partes iam ter que indenizar também a Petrobras por conta dos investimentos já feitos. Ou seja, não era uma situação das mais agradáveis para o investidor estrangeiro. Mas isso, ao mesmo tempo, também não quer dizer que o investidor estrangeiro está fora do Brasil. O investidor estrangeiro ele está em busca de investimentos importantes no Brasil, e a questão do STF é que talvez pegue mais do que até a questão do leilão. O leilão é curto prazo, o STF é médio e longo prazo. Agora, essa questão do STF é uma preocupação do ponto de vista político, do que possa acontecer, porque a gente pode ter até uma polarização maior, é uma coisa que se cogita com Lula nas ruas, possivelmente em caravanas pelo país, como ele fez anteriormente, antes de ser preso, a polarização com o atual governo. Agora, ou tem uma preocupação mais do ponto de vista institucional, de regras serem alteradas no meio do caminho? É institucional, Denise, porque a questão política, na verdade, dados as análises que nós temos feito, principalmente de indicadores de perspectivas econômicas do próximo ano, avanços, crescimento inercial, tudo isso dá-se a perspectiva de um crescimento econômico mais sustentável para o próximo ano, melhor e de melhor qualidade. Ou seja, nisso a questão política fica diluída. Ninguém de barriga cheia fica preocupado com o político gritando. Vira um chato, na verdade, que acaba fazendo muito ruído, mas gerando pouca atenção. O problema é institucional mesmo. É de se entender que você tem um Supremo que pode ser garantista, como ele quis dizer que era, ou seja, ele quis garantir as regras que estavam na Constituição, mesmo que as regras estejam erradas. Eu faço uma comparação a alguns estados americanos que têm umas leis super antigas do século XVIII, século XIX, e que as pessoas descobrem as leis por acaso e que ninguém se entende o porquê dessas leis. Aqui é o pior, nós entendemos o porquê dessas leis, sabemos da absurdidade delas, mas você tem pessoas tentando garantir que elas funcionem. Ou seja, daqui a pouco vamos instituir caças bruxas, porque se alguma lei diz que isso pode, vai poder. Jason, a gente tem várias interferências, alterações de regras também do ponto de vista econômico, em relação a contratos, em relação a medidas que são lançadas pelo governo. De repente há alteração, a gente está numa fase também que o governo apresenta várias medidas, tem a questão de reforma tributária, é muita coisa que não se sabe ao certo para que lado vai, não é?
Pela parte do governo, a preocupação é muito menor, porque se tem, pelo menos do investidor estrangeiro, a perspectiva de que esse é um governo respeitador de contratos. Mas o problema não é este governo respeitador de contratos. Acho que um dos maiores exemplos que eu dou foi exatamente a discussão que eu tive com o investidor estrangeiro que tem a intenção de entrar no Brasil através do saneamento básico, esperando todos os resultados da PEC do saneamento. Uma das coisas mais importantes que ele cita constantemente é a seguinte: eu não consigo fazer um investimento em uma única cidade. Eu preciso fazer um investimento numa macro-região para que isso seja compensador. Ou seja, ele pode fazer numa macro-região com 4, 5 cidades. Se de repente entra um governo não alinhado com o governo atual ou um governo intervencionista e a hora que vê todo aquele esquema de saneamento pronto, simplesmente chega lá e fala assim: agora está estatizado, isso aqui é meu e eu vou pegar, e você tem aí investimento em mais outras 3 cidades, isso tudo vai gerar custos jurídicos, custos institucionais, tudo isso da possibilidade de um governo querer ir até o Supremo dizendo que todo aquele material privado, agora, por exemplo, passar em locais públicos, se torne público, como foi o problema em relação ao setor elétrico aqui no Brasil e também o setor de telecomunicações. Agora, Jason, do ponto de vista do mercado financeiro, a gente teve uma repercussão favorável, por exemplo, em relação à aprovação da reforma da Previdência. Depois havia essa expectativa de que virou frustração quanto aos leilões da sessão onerosa. Agora, o mês de outubro, por exemplo, foi marcado por uma saída forte de recursos de mercado financeiro. A saída financeira ficou em 8,5 bilhões de dólares. Foi o pior resultado aí da série histórica e no momento em que se passa a confiar mais no potencial de reação da economia, de um crescimento maior no ano que vem, com alguns indicadores um pouco melhores, o que explicaria? É essa incerteza? Na verdade, uma incerteza mais em nível global, porque até os últimos momentos, vamos dizer assim, até as votações, o contexto para o Brasil estava mais positivo. Então é uma tendência internacional, esse ciclo de saída, ele se repetiu em outros mercados emergentes de uma certa intensidade. Há um momento também de lucros e dividendos de empresas, há outros movimentos financeiros que explicam essa movimentação especificamente com uma sazonalidade muito grande do mês de outubro. Mas o que vai ficar importante é de se observar a continuidade de certos movimentos e, na verdade, o quanto isso tem que se refletir em termos de influxo, ou seja, o quanto entra em diversos outros mercados primários, mercados secundários, investimento direto, tudo isso é importante de se avaliar. Outubro ainda não é um reflexo. Novembro vai falar muito mais para nós o que efetivamente está acontecendo em termos internacionais. Mesmo porque há uma complexidade e uma volatilidade em nível internacional que ainda não se dissipou, principalmente em vista à questão americana, sino-americana, vamos dizer assim, e a questão eleitoral e também de impeachment nos Estados Unidos. Exato, ouvimos o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.